Olá, meus irmãos, que bom ter você aqui, que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje, uma palavra que vai nos ensinar algo muito profundo diante de Deus. Meus irmãos, como o título está aí na capa, mas por que será que Jesus Cristo, ele amaldiçoou a figueira? Esta passagem muito conhecida por todos nós, que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo de número 11, versículo 12, diz assim: no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram no dizer isso. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele entra em Betânia, e quando ele entra em Betânia, ele está com fome, e de longe ele vê esta figueira, e quando Jesus vê a figueira, ele vê a figueira cheia de folhas. É interessante nós saber que toda a figueira primeira, ela gera frutos, para depois gerar folhas. E quando Jesus vê as folhas da figueira, certamente ele disse: há algum fruto. E ele foi ao encontro desta figueira. Mas quando ele chega na figueira, ele observa que a figueira não tem fruto. E Jesus, ele era muito sábio, porque ele queria mais do que isso. Ele queria ensinar algo aos seus discípulos. E quando Jesus observa que a figueira não tem fruto, ele amaldiçoa a figueira. Mas será que Jesus, ele somente amaldiçoou a figueira porque ele estava com fome? Claro que não. Jesus queria nos ensinar algo além disso. Jesus queria nos ensinar que nós precisamos gerar frutos diante dele. Mas ora, se não era tempo do figo, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Seria Jesus injusto? Claro que não. O figo, muitas das vezes, ele pode ser gerado fora de época. Você está entendendo? Independentemente da época, seja boa ou ruim, nós precisamos ter frutos para apresentar diante de Jesus Cristo. Não importa se está indo tudo bem, não importa se as portas estão fechadas, não importa se nada acontece positivamente, mas Jesus busca em nós bons frutos. Jesus busca em você, irmãos, frutos positivos, frutos de amor, frutos que ajuda ao próximo, alguém que ajuda o próximo, alguém que ajuda as pessoas quando vem a pessoa passar por necessidade. Muitas das vezes o crente, o cristão está que nem aquela figueira. Parece que tem bons frutos de longe, mas quando nós conhecemos a vida dele, ele não tem fruto para apresentar. O que mais vemos são pessoas no seu exterior, pessoas que quando vemos, dizemos, são pessoas verdadeiramente servos de Deus, mas não são. Por quê? Porque não tem fruto. Pessoas que vivem somente através da sua aparência, somente com um terno bonito, somente com a saia para baixo do joelho. Aí alguém vai dizer: ah, se está bem vestido assim é porque tem frutos positivos. Mas não, é isso que Deus queria ensinar para os seus discípulos, para que eles não viessem viver por aparência, porque assim como a figueira tinha folhas bonitas,
assim tem muitas pessoas também que aparenta ser o que não é, aparenta ter o que não tem, mas Jesus está dizendo através desta palavra para nós termos bom fruto, dentro de época e fora de época também, amém? Nós vamos orar ao Senhor para que Deus possa nos ensinar a viver esses verdadeiros frutos na presença dele, amém? Mas antes disso, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, porque eu tenho a certeza que seremos canal de bênção para a vida de mais pessoas. Vamos orar ao Senhor? Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante, Pai, desta palavra na qual o Senhor nos ensina que precisamos ter fruto para apresentar diante do Senhor, nós queremos entrar na Tua presença, que o Senhor venha nos ensinar ter bons frutos, independentemente da época ser boa ou ruim, que o Senhor venha nos ensinar a não viver por aparência, Pai, que nós possamos ter bons testemunhos e que aonde quer que nós estiver, que nós possamos ser conhecidos como homens e como mulheres de Deus, que ainda, Pai amado, que muitas das vezes a situação seja difícil mostrar e ter bons frutos diante de Ti, mas ainda que a situação não seja boa, que o Senhor possa nos dar força para viver e que nós possamos ter bons frutos diante do Senhor, porque somente assim seremos, Pai, somente assim iremos agradar a Ti, porque assim como o Senhor estava com fome e queria, Pai amado, comer daquele figo, o Senhor está à procura, Pai, de pessoas que possam ter frutos diante de Ti, Pai, que nós possamos ser árvores, que nós possamos ser árvores frutíferas, ainda que muitas das vezes enfrentamos pedradas, mas, Pai, sabemos, Senhor amado, que a árvore só recebe pedrada quando ela tem fruto, a árvore só recebe pedrada quando ela tem fruto, e é por isso que Te glorificamos, Pai, porque ainda que sofremos perseguições, mas estamos em busca de gerar frutos diante do Senhor. Pai, que esta palavra possa penetrar o nosso coração, através desta palavra que possa ter mudança em nossa vida, em nosso comportamento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus te abençoe. Fique com esta palavra e até mais. Tchau, tchau.